Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma galinhada. E as pessoas pensam que galinhada é difícil de fazer, mas não é bem assim não, tá, pessoal? Então nós já preparamos aqui os ingredientes e para começar o nosso prato aí, nós vamos começar aqui, pessoal, lavando o frango. E o frango que vamos utilizar aqui, pessoal, é a parte do frango que é a coxa e sobrecoxa. Aqui tem 1,5 kg de coxa e sobrecoxa. Que a gente, pessoal, ou seja, nós aqui vamos tirar parte da pele. Mas caso você queira, você pode tirar toda a pele aí, já que tem gente que não gosta muito aí da pele do frango. E para lavar esse frango, a gente vai lavar ele uma vez com água, né? Escorrer. Lavar mais uma vez ali com vinagre. Nós colocamos água e um pouco de vinagre. E uma terceira vez aí apenas com água, né? E enquanto a gente vai lavando aí aquele excesso de pele que ele tem, até uma gordurinha assim, a gente vai dando uma limpadinha nele, tá bom? E voltando aqui para os nossos ingredientes, eu vou descrever eles aí para vocês. Vamos, então vai 1,5 kg, né, de coxa e sobrecoxa. A coxa e sobrecoxa, pessoal, eu mandei o açougueiro cortar ela em 4 partes, tá? Depois da coxa e sobrecoxa, nós vamos utilizar, né, o arroz, né? O arroz, pessoal, vai 4 copos de arroz, tá? E esse copo que eu tô falando tem 250 ml, né? Aí vamos usar 200 gramas de bacon, que foi cortada em cubinhos dessa forma aí, ó. 200 gramas de calabresa, cortada desta forma. E nós vamos utilizar o vinagre também, tá, pessoal? O vinagre nós utilizamos ali para lavar o frango e vamos utilizar ele também para temperar aí, tá? Vai aproximadamente aí umas 4 colheres de vinagre. Vai uma cebola pequena, tá, pessoal? O pequeno que eu digo seria assim, do tamanho de um ovo, vamos dizer de uma forma bem clara aí. Um tablete de caldo de galinha, né? E de sal, pessoal. O sal é a gosto, tá? Mas vai aí aproximadamente 2 colheres de sopa de sal, tá? Aproximadamente vai isso aí. Vai uma pitada de pimenta do reino, né? O cheiro verde, pessoal, que não está aqui sobre a mesa, mas... Ah, tá sim, tá aqui, ó. O cheiro verde, que é a gosto. 4 dentes de alho, que já está picado aqui na nossa maquininha, né? Uma pitada de orégano. E 4 colheres das de sopa, pessoal, de óleo. Que a gente vai usar ali uma para temperar o frango. E mais umas 3 aí de óleo não, viu, pessoal? É de azeite, tá? Mas caso não tenha um azeite à mão aí, pode ser o óleo de soja também, que não vai alterar tanto o sabor aí não. E essas colheres de óleo aí vai ser, acho que eu já falei, né? Vai ser uma para temperar e as 3 outras colheres nós vamos utilizar aí para refogar o frango, né? E uma colher rasa de colorau, né? Para temperar o frango. E 2 colheres de mostarda, tá, pessoal? Dessa mostarda assim que vem em frasco. E só lembrando aqui, a cebola, pessoal, tem que ser cortada dessa forma aí, ó, bem fininha, para que ela frite ali, para que ela dê uma queimadinha, para dar uma cor aí no nosso frango. Aí então é o seguinte, aqui o nosso frango já está lavado, né? E agora vamos começar aí a temperar o nosso frango. Então vamos começar pelo alho, tá, pessoal? O alho já foi esmagado aí na maquininha. Já vamos pôr a pimenta do reino, que é a gosto, tá, pessoal? Se você não gostar de pimenta do reino, não há necessidade de colocar. Mas eu aconselho você pôr um pouquinho sim, viu? Lá o colorau, né? E as colheres, pessoal, que eu falei aqui na receita, são colheres de sopa, tá? Esse aqui é o orégano, tá, pessoal?
Aí já vamos mexer aí esses ingredientes sólidos assim, né? Então foi aí uma colher de sopa, né, de sal. Que coisa, e a segunda aí. Isso aí também, pessoal, a quantia de sal aí, o gosto das pessoas varia muito aí. Se você achar que é muito ou achar que é pouco. Mas lembrando uma coisa importante, o tempero que nós vamos colocar aqui no frango, ele vai ser para temperar o frango e o arroz. Então é bom que o tempero fique aí meio que acentuado. É bom a gente dar uma leve, nem diria muito leve não, exagerada no tempero. Então a gente tem que colocar um pouquinho a mais aí, já que nós vamos colocar ali, ó, vamos dizer assim, falando em ml, vai 1 litro de arroz aqui na nossa receita de galinhada, né? Aí foi o vinagre, tá, pessoal? A mostarda também já colocamos um pouco de cheiro verde. E o cheiro verde, ele pode ser usado agora e também depois aí que a galinhada está pronta aí para dar um... Depois que ela já está preparada, a gente joga um pouquinho de cheiro verde por cima. Que vai dar um aroma gostoso aí na nossa galinhada. E depois de ter colocado todos os temperos, pessoal, por último, rega-se aí com uma colher de sopa, né, de azeite. Aí a gente mexe, né? A cebola não vai ser posta aqui, tá, pessoal? A cebola a gente vai refogar na panela, porque ela tem que dar uma espécie de queimadinha para dar ali uma cor aí em nosso frango. E então nós já acendemos o fogo da panela para que ela esquente, né? Vamos continuar mexendo esse frango. Se você tiver um tempinho, pode deixar ele marinar um pouco aí. Pode temperar num dia para fazer no outro, para poder facilitar aí ou acelerar o processo de preparo, né? Então é o seguinte, vamos esperar que a panela aqueça e eu já volto aí para continuar o nosso prato. Bem, pessoal, agora que nós já aquecemos a nossa panela, vamos acrescentar ali o restante do azeite aí, que são as 3 colheres de azeite. A nossa panela é grande, pessoal. Olha, você vê aí, ela tem 1,5 palmo aqui de boca, cerca de uns 30 centímetros aí. E assim que o azeite já, como a panela já está quente, o azeite vai se aquecer aí rapidamente. E aí a gente coloca a cebola para fritar, tá, pessoal? A gente mexe, espalha ela bem espalhadinha ali no óleo. E vamos mexendo aí até que ela chegue aí numa cor bem escurinha, bem queimadinha. Eu vou esperar que isso aconteça, vou marcar até o tempo aqui e já volto aí para falar para vocês. Bem, pessoal, agora a nossa cebola chegou ao ponto, que é aquele ponto ali, ó. Então aí a gente começa a colocar o frango na panela. E aí você vai perguntar, para que queimar a cebola, né? A gente queima a cebola, pessoal, para que ela transmita aí essa cor escura para o frango. Porque senão aí depois que aqui nós vamos fazer o arroz cozido na mesma panela que o frango. Se a gente não queimar a cebola, o frango vai ficar branco aí, não vai ficar um prato assim bem apresentável. E então é por esse motivo que nós queimamos a cebola. Então agora nós colocamos todos os pedaços de frango aí na panela. Vamos colocar eles, pessoal, em contato com o fundo da panela, para que ele dê uma fritadinha ali, até mesmo no tempero que está em contato ali, o alho, né? O colorau, para que ele solte aquele aroma mais gostoso ali, um aroma de alho refogado. E agora a gente coloca aí, vamos esperar que aconteça aí essa fritura. O caldinho que sobrou ali na nossa tigela que utilizamos para temperar, a gente joga aí sobre os pedaços de frango. Já sobe um aroma gostoso, pessoal. E então agora eu vou marcar o tempo aqui para falar para vocês aí na sequência. Bem, pessoal,
Deixa eu só aproveitar aqui e falar aí o tempo que a cebola levou aí para fritar. A cebola levou 4 minutos, tá, pessoal? Mas esse tempo, pessoal, pode variar aí de fogão para fogão, tá? E o nosso frango fazem 10 minutos que ele ficou aí naquela posição que tínhamos colocado. E nós não ficamos mexendo ele não, nós deixamos ele fritar aí. Note que o caldo, pessoal, fica bem escurinho, ó, né? Fica marrom, devido à cor da cebola. E agora a gente vira aí, pessoal, evita de mexer assim, a gente vira um por um, coloca o outro lado do frango, que ainda não refogou, vamos dizer assim, né? Vamos virar ele e colocar a parte que ainda está crua para baixo. E aí eu vou marcar o tempo novamente e volto aí para dizer para vocês. Bem, pessoal, agora já fazem 8 minutos. E agora ele já deu uma pegadinha no fundo, a gente vai mexer. Agora sim nós vamos mexer, né? Vamos mexer aí bem mexidinho, mudar as posições. Bem, pessoal, então a gente mexe, né, o frango. E aí, pessoal, nós já vamos colocar aí o nosso caldo de galinha, um tablete de caldo de galinha, tá? Nesse momento aí. E já vamos colocar também o bacon, né? Vamos colocar o bacon. Vou jogar aí meio espalhado. Vamos mexer, né? Incorporar ele aí naquele caldinho. E note que começa a secar ali, ó, o caldo. Então esse é o momento da gente dar uma abaixada no fogo, que até o momento estava em fogo alto, né? E vamos colocar a tampa aí, vamos abafar aí para que o nosso frango cozinhe. Bem, pessoal, após mais 5 minutinhos, o nosso caldo já deu uma engrossada aí, ó, né? E agora, pessoal, nós vamos dar uma mexida e já vamos acrescentar aí a linguiça calabresa, tá? E vamos fazer a mesma forma que fizemos com o bacon. Coloca essa linguiça, dá uma mexida e vamos tampar novamente. Nós até mudamos de boca do fogão aqui, tá, pessoal? Colocou num fogo aí bem baixinho mesmo. Bem, pessoal, então agora, depois de mais 5 minutinhos, chegou a hora aí da gente colocar o arroz, né? Vamos dar mais uma mexida na nossa panela e já vamos colocar o arroz. Só lembrando, pessoal, esse arroz foi lavado e escorrido, tá? Nós deixamos ele aí no escorredor para que ele fique bem sequinho aí. E agora a gente mexe, já dá uma forçada com a colher aí no fundo da panela para retirar aquela rapinha ali, que ela vai dando uma cor aí no nosso arroz, né? Mexe bem mexido. E aí a gente vai acrescentar a água. Bem, pessoal, então a gente fica assim, tipo 1 minuto a 2 minutos mexendo e removendo aquela rapinha lá do fundo. Alguma, tá, pessoal? Outras não saem, não tem problema aí. Vai ficar mesmo uma rapinha no fundo da panela. Aí a gente dá uma removida nela. Lembrando, a gente ficou aí cerca de 2 minutos aí depois que colocou o arroz, que ele já dá também uma refogadinha. E a cor aí já pega aí nossos grãos de arroz. E agora nós vamos colocar a água. Nessa hora, pessoal, é assim. E a água eu acho que eu até esqueci de mencionar ela lá nos ingredientes, que é um ingrediente tão óbvio aí que a gente acaba esquecendo. Aí a gente pensa assim, quanto pôr de água, pessoal? De água vai até cobrir o frango e mais um pouquinho. Vamos dizer assim, a gente espalha bem ali o frango e o arroz ali na panela para que ele fique bem nivelado. Nós colocamos tipo 1 litro de água até agora. Mas vai ter que colocar mais um pouco, né? Mais ou menos desse tipo aí, pessoal, ó. Cobriu o frango e passou um pouquinho. Alguns pedaços ainda ficam até aparecendo a pontinha ali, ó. Mas eu acho que dá para colocar mais um pouquinho ainda, pessoal. Que aí se o arroz ficar assim muito mole, vamos dizer assim, a gente vai ir com água, a gente destampa a panela
e continua o cozimento ali com a panela aberta. Vamos colocar mais um pouquinho aí e ver quanto que foi de água. Foi 2 litros de água. Bem, pessoal, após aí 8 minutinhos ou 9 minutinhos, o nosso arroz está desse jeito aí, ó. Aí eu experimentei e vi que ele já está mole. E o fogo ainda está no fogo alto, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a tampa da panela para que a água se evapore aí com mais rapidez, vamos dizer assim, né? E eu vou dar uma mexidinha aqui para vocês verem como é que tá ficando aí, ó. Né? Já tem bastante água lá. E o arroz já está molinho já. Já tá quase bom. Não tá bom ainda, mas tá quase bom. Então agora eu vou deixar com a tampa aberta aí um pouco, para que ele cozinhe aí com a tampa aberta, para que a água evapore aí com mais rapidez. Bem, pessoal, depois de mais 5 minutinhos, ó, a panela começa a dar uma chiadinha ali, como se tivesse fritando o fundo. Aí a gente faz um buraquinho com o garfo e olha lá que já não tem mais água, ó. E nesse momento, o que vamos fazer? Vamos apagar o fogo da panela. A gente pode apagar o fogo. E uma coisa que eu não falei é o seguinte: depois que a gente coloca o arroz aqui, mexe ele, coloca a água e dá aquela primeira mexida, a gente não fica mexendo o arroz, tá, pessoal? A gente deixa sem mexer até o final. E agora é o seguinte, ó, nós vamos pôr a tampa e deixar ela aí descansar aqui pelo menos por 15 minutos, tá? Para que o arroz termine aí o seu cozimento. Bem, pessoal, depois da nossa galinhada ter descansado aí por cerca de 15 minutos, né? No mínimo, tá, pessoal? Pode deixar até um pouco mais. Nós vamos começar aí a mexer o nosso arroz, né? Que fica no fundo da panela e os ingredientes geralmente ficam na parte de cima. Aí então a gente vai mexendo aí com suavidade com o garfo, né? Vamos mexer tudo aqui e já volto para mostrar para vocês. Bem, pessoal, agora nós mexemos toda aí a nossa galinhada, que ficou desse jeito aí, ó. E agora é o seguinte, pessoal, na minha opinião, a galinhada, quanto mais tempo ela descansa antes de servir, ela fica mais gostosa. Mas se a gente já tiver com fome aí, já pode comer. No nosso caso, nós vamos aguardar aí mais uns 15 minutinhos antes de servir. Bem, pessoal, a hora que eu falei que tinha que esperar mais 15 minutinhos, eu quase apanhei aqui. Então nós voltamos um pouco antes, tá? Então agora nós vamos acrescentar aí um pouco de cheiro verde. Mexer novamente, né? E jogar um cheirinho verde por cima. E vamos aí para a nossa melhor hora, que é a hora da degustação. Bem, pessoal, então até que enfim chegamos aí à nossa melhor hora, hein? Vamos montar aqui um pratinho pra gente ver aí como é que ficou essa galinhada, hein? Tá com cara de que tá boa, hein? O cheirinho tá bom. Olha aí, pessoal. Vamos colocar um pouquinho mais de cheiro verde aqui para dar um tchan, né? E agora vamos ver aí. Nessa hora é a hora que eu entendo, hein? Vamos ver o arroz como é que ficou. Tá bom, hein? O franguinho. Bom. Ficou bom, gente. Ficou ótimo. Então é isso aí, pessoal.
Aí está a nossa receita de galinhada, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça então daquele joinha aí e de se inscrever no nosso canal. Então por enquanto é só e até a próxima.